Professora, esse microfone está mudo. Ah, tá. E agora? Estão escutando direitinho? Sim. Valeu, gente. Obrigada. Desculpa, caiu a conexão aqui. Vou compartilhar aqui novamente. Vou começar de novo, tá? Provavelmente aquela gravação se foi. Peraí. Compartilhar aqui. Deixa eu ativar aqui o bate-papo, caso vocês queiram falar alguma coisa, me perguntar. Só vou pedir para vocês anotarem de novo o nome, tá? Porque aquele primeiro momento acabou se perdendo. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau, tá? Dentro desse assunto, nós vamos ver esse pedacinho aqui, ó. Função quadrática, o gráfico, os zeros da função quadrática. Então, como havia comentado, ele pede para a gente observar essa figura aqui e ele tira a área desta figura, tá? A fórmula da área de um retângulo é base vezes altura, tá? Só que a nossa base aqui, eu tenho uma letra. A mesma coisa acontece aqui com a minha altura, mas não tem problema. O processo é base vezes altura. Essa é a fórmula de qualquer retângulo. Então, ele pegou a letra A aqui, representando essa multiplicação, ó. X mais 5, que é essa parte aqui. E eu tenho x mais 2, que é essa outra parte aqui. E ele fez a distributiva, tá? Então, ele pegou x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x. 5 vezes x vai dar 5x. E 5 vezes 2 vai dar 10x, tá? Esse próximo passo aqui, ele dá uma enxugada, né? Ele vai simplificando aí a sua expressão, até onde dá. Então, ele repetiu o x ao quadrado, porque não tem outro x ao quadrado ali. Por que aqui é 7x? Porque ele somou 2x com mais 5x. Deu 7x. E repetiu o mais 10, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal anotarem novamente, por favor, tá? Os nomes, tá? Para a gente botar na lista de presença. Então, nós temos aqui, ó, uma função que representa a nossa área, tá? Desse retângulo. A função é representada por f de x. Então, no lugar do a, foi substituído pelo f de x. Só isso. E o restante, x ao quadrado mais 7x mais 10. Está aqui, ó. Tá bom? Função quadrática. A situação exposta acima, que foi aquele exemplo que a gente acabou de fazer da área, é um exemplo de lei de formação de função quadrática. O que caracteriza uma função quadrática? Olha só, vou só voltar aqui na página anterior. Pode falar, Elizabeth. Professora, de acordo com o chat, a senhora não está na aula e não tem como mandar nada para você. Eu não estou na aula? E não tem como mandar chat para você. É o que tá dizendo. Ah, é? Vou botar para todo mundo aqui. Pronto. Vê se está aparecendo. Conseguiu? Beleza. Então, o que caracteriza uma função quadrática, gente? Deixa eu voltar aqui. Caracteriza isso aqui, ó. Tá vendo esse x ao quadrado? Esse 2 aqui representa,
tá? Representa a nossa função quadrática. Voltar para onde, Maria Eduarda? A tela anterior? A tela anterior é isso aqui, tá? A tela anterior em relação a essa tela é essa aqui. A gente está começando agora, tá bom? Não, professora, era aquela mesma. Ah. Essa foi a primeira, aí tem a outra. Isso. Aqui, pronto. Isso, já tirei. E a outra. Obrigada. Nada. Então, olha, o que caracteriza a função quadrática é esse 2 aqui, ó. Tá bom? E a gente vai ver o porquê. Então, aqui a função R, esse R aqui representa os conjuntos dos reais, todos os números que vocês conhecem. Os conjuntos naturais, os conjuntos dos inteiros, né, que são os números positivos e negativos, os números racionais, os números irracionais, e tudo isso representa os nossos conjuntos reais. Então, ele está dizendo aqui que é uma função R para R, definida como f de x. Quando a gente falar em função, sempre vai ter essa representação aqui de f de x, ou g de x, s de x, enfim, tá? Igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a formação da função quadrática, tá? Padrão. Com a e b e c são reais, são números quaisquer, né? E o a, ele tem que ser diferente de zero. Por que que o a tem que ser diferente de zero? Olha aqui, ó. O a é esse primeiro termo aqui. Se o a aqui for zero, a gente sabe que todo número multiplicado por zero vai dar zero. E não existindo isso aqui, eu não vou ter uma equação, uma função quadrática, e sim uma função afim, né? Uma função do primeiro grau. Não vai ser uma função do segundo grau. Então, esse a aqui, ele tem que ser diferente de zero para que isso aqui possa existir, tá? Então, a função quadrática, f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, né? Sabendo que a, b e c são reais, onde o a tem que ser diferente de zero, também é conhecida como função polinomial do segundo grau. Então, eu posso me referir como função quadrática ou função polinomial do segundo grau, tá? As duas nomenclaturas estão corretas. Pois as relações entre as variáveis dependentes e a variável independente são expressas pelos polinômios do segundo grau. Isso aqui é um polinômio, tá? Então, nós temos aqui, ó, os números a, b e c são os coeficientes da função, ou seja, a parte numérica da função, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de função quadrática. Olha aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Observe que o quadrado aqui, ó, sempre vai existir. Olha aqui, ó, no g de x. Ó. Tá bom? Nessa primeira situação aqui, quem são os coeficientes? Quem representa o a? O a representa o 1. Aqui é como se fosse 1 vezes x ao quadrado, tá? Todo número multiplicado por 1 é o próprio número? Então, o coeficiente aqui é o número 1. O coeficiente de b é menos 3. E o coeficiente de c vai ser 4. No g de x, aqui nós temos x, 8, ele é x ao quadrado menos 1. Então, quem é o meu coeficiente de a? É o 8. Ah, não tem o b, mas o b vai ser quem? Vai ser 0. Né? Todo mundo multiplicado por 0 não é 0? Então, por isso que o coeficiente aqui de b vai ser 0. E o c, que é o termo independente, né, vai ser menos 1. Nesse outro exemplo aqui, ó, y é igual a menos x ao quadrado mais 3 meio de x. O coeficiente de a vai ser menos 1, o coeficiente de b vai ser 3 meio. E como o c não tem aqui, é sinal que ele é 0. Tá aqui. Y é igual a menos 5x ao quadrado, só tem um coeficiente de a. Então, o b e o c vão ser 0, tá bom?
Gente, qualquer dúvida é só falar, tá? Não são quadráticas. Então, a gente tem esses exemplos aqui, ó. Elas não são função quadrática, ó. Eles vão ser um outro tipo de classificação, tá? A gente vai ver no futuro. Essa aqui a gente até viu, né? F de x é igual a 7x. A gente já viu. Que foi a função que a gente estudou no passado. Essa função aqui a gente ainda vai estudar em algum determinado momento. É uma função, ó, biquadrada, né? X elevado à quarta potência. E aqui 5 elevado a x, também é algo que a gente vai estudar no futuro. Então, esses 3 exemplos aqui representam funções não quadráticas, tá? Função quadrática é quando tiver aqui um número elevado, no caso a letra, né? Elevado ao quadrado, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho do gráfico, tá? O gráfico da função quadrática é uma curva aberta, predominada parábola. Gente, vocês vão começar a associar que a função quadrática é bem parecida com a equação do segundo grau, que a gente aprendeu lá no 9º ano. Tem uma certa relação, só que aqui a gente vai chamar de função, tá? E não de equação, tá bom? Olha aqui, ó. Então, eu tenho uma função R em R, eu tenho a função aqui é 2x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, o resultado aqui é uma parábola, ó, né? Um uzinho para cima, né? Por quê? Esse A aqui, ele é maior que zero. Quem é o A? O A é o 2, né? É o que a gente viu anteriormente. Acabou de ver. O coeficiente de A é 2 aqui. Então, o 2 aqui é maior que zero. Então, a cavidade sempre vai ser assim, tá? Quando o meu A for menor que zero, a cavidade vai ser ao contrário, tá bom? Então, a parábola que tem a cavidade voltada para cima, se o coeficiente é positivo, né? Então, aqui, ó, o coeficiente é positivo. Quando for para baixo, o coeficiente vai ser negativo. Então, existe um único ponto, V, esse V aqui é de vértice, ok? Esse ponto aqui, XV e YV. Essas marcações aqui no plano cartesiano, a gente sabe que precisa de 2 elementos. O valorzinho de x e o valorzinho de y. Essa coordenada tem como a gente marcar qualquer ponto no plano cartesiano, tá? Então, aqui pertence a parábola pelo sinal que pode traçar uma reta ou perpendicular ao eixo do x, de modo que 2 pontos das ordenadas iguais estão na mesma distância da reta. Olha, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui? Daqui para cá tem a mesma distância desse ponto aqui para cá. É isso que ele está dizendo. Então, existe uma simetria aí, né? Se eu pegar essa parábola aí, cortar aí nesse eixo azulzinho e virar, elas vão ficar juntinhas, tá? Então, aí, ó, como eu falei para vocês, esse eixo aqui é como se fosse um eixo de simetria. Olha aqui, ó, estão na mesma distância da reta. O ponto V, que é esse ponto aqui, é chamado de vértice da parábola. E a reta é o seu eixo de simetria. Essa reta aqui, ó, azul que está aparecendo no gráfico, é o eixo de simetria do gráfico, tá? Então, são detalhes. Então, a observação aqui. O ponto de interseção da parábola do eixo y, que pode ajudar a construção do gráfico, caso seja acessível. Qualquer que seja a função quadrática de um gráfico da interseção do eixo y, no ponto das coordenadas 0 e c, em que c é o coeficiente dependente de x. Que é o coeficiente c? Olha aqui, a função padrão, né? F de x, ax ao quadrado, mais bx mais c. Esse c aqui, gente, é o termo independente. É isso que ele está dizendo, tá? Então, ele fala aqui que existe uma interseção no gráfico, aonde a coordenada 0 e esse valor aqui, eu tenho um ponto a ser traçado no gráfico, tá? É isso que ele está dizendo. Então, eu tenho aqui minha função f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, aonde
f de x for zero, né? Se o f de x for zero, então onde eu tenho x aqui, eu vou colocar o valor de zero. Então aqui, como existe multiplicação, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero, vai sobrar só quem? O c. E aí, na hora de traçar o gráfico, deixa eu só voltar aqui na tela anterior. Aqui, por exemplo, ó. Né? 6, 0. Olha aqui, ó. Esse mais 3 aqui, ele está aqui no gráfico. Isso aqui, esse ponto aqui, que é o termo independente, é como se fosse o x for 0, né? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 3. Então, eu tenho um ponto aqui que é 0 e 3. Então, tá aqui. É esse ponto aqui. Se fosse nesse gráfico aqui, nesse outro gráfico, o ponto seria quem? Do termo independente. Seria o menos 5, né? Se eu colocar 0 aqui, vai dar 0 e vai dar 0. Vai sobrar menos 5. Então, um ponto de interseção, um ponto de encontro, a interseção significa encontro, seria 0 e 5. É esse ponto aqui, ó. Então, o gráfico da parábola, né? Esse gráfico da função quadrática, ele passa pelo termo independente, tá? Todo e qualquer gráfico de função quadrática vai passar por esse termo independente da função de vocês, tá? Isso seja qualquer número qualquer função que for apresentada. Se pedir para traçar um gráfico, vocês tenham ciência que vai passar por esse ponto independente, tá? É isso que ele está dizendo lá. Vamos voltar para lá. Aqui nos zeros da função. Assim como a gente viu nas aulas anteriores em relação à função do primeiro grau, né? Da função afim, o zero da função, vai ter o mesmo conceito aqui, tá? Vimos anteriormente que o zero da função do primeiro grau é o valor de x que anula a função. Isto é, f de x igual a zero. Também vimos que é possível determinar o zero da função determinada por f de x é igual a x mais b. Esse ax mais b é relacionado à função do primeiro grau, tá? A gente está vendo do segundo grau. E aí, para resolver essa equação aqui, o que é feito? Pega a equação igual a zero. E esse mesmo processo nós vamos fazer para a função do segundo grau, né? Da função quadrática do segundo grau. Então, a gente vai pegar ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. E isso aqui vocês vão recordar automaticamente com a equação do segundo grau. Lembra que eu falei para vocês que existe uma relação aí? Então, tá aí. A gente vai usar aquela fórmula de Bhaskara em breve. Então, nós temos aqui aonde A, B e C pertencem ao grupo dos reais, aonde o A tem que ser diferente de zero. Não esqueçam disso, gente. Para existir uma função quadrática, o A sempre tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, isso aqui não vai existir como função quadrática, tá? Em si, uma função afim, né? Uma função do primeiro grau, tá bom? Então, nos deparamos com 3 seguintes situações. Então, nós temos aqui, lembra do delta? Então, o delta ele tem 3 situações. Quando o valor do delta for maior que zero, quando ele for maior que zero, é sinal que tem 2 raízes diferentes, tá? Olha aqui, ó. Aquela parte da função da equação que vocês já sabem, né? Menos b mais raiz de delta dividido por 2a, que é o x1, e o x2 menos b menos raiz de delta dividido por 2a, né? Em que o delta é b ao quadrado menos 4ac, ok? Também a gente pode fazer por soma e produto, tá bom? Então, o S aqui é igual a x1, ou seja, esse resultado daqui, mais x2, que é isso aqui. Então, as fórmulas estão aqui, ó, substituindo. Então, nós temos aqui, ó, que a somatória, aqui, trabalhando essa somatória aqui, tá? Chega esse resultado aqui, ó. Eles são simétricos, então corta. Ó, Breno está perguntando aqui, gente, utilizando até o mesmo zero da função em que uma equação do segundo grau
poderia ser modificado pelos sinais de adição para subtração, onde o resultado dá-se um número quebrado. Pode ser, sim, Bruno, não tem problema nenhum. Como vocês estão trabalhando nos números reais, isso pode acontecer. O que não pode acontecer vai ser na situação, quer dizer, pode até acontecer, né? Mas aí vocês vão parar de fazer quando o delta for menor que zero. E aí, quando ele for nessa situação, menor que zero, eu não tenho como prosseguir, né, em relação à raiz, porque a raiz só dá para os números positivos, né? Por mais que sejam números quebrados, tá, Breno? Consegui te responder? Beleza. Então, aqui a gente tem esse soma e produto, tá? Isso aqui ele está resolvendo, na resolução eu tenho isso aqui, e aí melhorando, ó, dividido por 2, tanto em cima quanto embaixo, eu tenho isso aqui. Então, a soma eu posso dizer que é menos B dividido por A. Tá? Eu posso substituir por esse valor e achar o valor de soma. E o produto, passando por todo esse desenvolvimento aqui, eu tenho C dividido por A. Tá? A segunda situação é quando o delta foi igual a zero. Então, eu tenho duas raízes iguais. Tá? Aí ele já traz aqui de uma forma simplificada, né? Menos B dividido por 2A. E a terceira situação, onde delta é menor que zero. Então, aqui eles não possuem raízes reais, tá? Existem sim, vai ter resultado, mas não agora. Isso vocês vão aprender no futuro, que são os números complexos, tá? Então, geometricamente, os zeros da função, quando existem, são as abscissas de um ponto de interseção à parábola de um eixo. Veja o quadro a seguir. Olha aqui. O que acontece, gente? A função quadrática, não, perdão. O zero da função, que a gente está vendo aqui a questão do delta, analisando o delta, essa reta aqui refere-se à linha do x, tá? O eixo do x, o eixo das abscissas. Não é o das ordenadas, que é o y, é aquela reta deitada. É isso que a gente está verificando, tá? Aonde a cavidade pode ser para baixo ou para cima. O gráfico vai passar por essa linha aqui, essa linha do x. E aí, o que ele fala? Quando o meu y for maior que zero, o resultado do delta, ele vai cortar em 2 pontos. Ele vai cortar em 2 pontos, olha. Como aqui ele é maior que zero, eu tenho 2 valores diferentes. Então, vai marcar em 2 pontos diferentes. E aí, se a cavidade vai ser para cima ou para baixo, vai depender do valor do A, tá? Quando o meu eixo, meu delta for igual a zero, olha o que vai acontecer. Ele vai chegar próximo aí da linha do x, ele não vai ultrapassar, ele vai ficar em cima da linha, né? E aí também a cavidade vai depender do ponto A. Quando o meu y for menor que zero, ele não vai nem tocar na linha do x, tá? E nem vai tocar na linha do x. E aí eu vou ter também a cavidade, vai depender do A, né? Se vai ser para cima ou para baixo, tá? E aí a gente tem algumas observações. Olha, quando for maior que zero, x1 e x2 das equações ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Em R, temos uma forma fatorada, tá? Que é a lei de formação, que é dada por isso aqui. Então, a lei de fatorada é como se eu abrisse essa expressão aí inicial aqui, tá? Significa isso. E aqui tem um passo a passo, tá bom? O que me interessa, gente, é essa parte final aqui, tá? Mas entendam que esse desenvolvimento aqui é para resultar essa fatoração aqui, tá bom? Então, eu tenho um exercícios aqui resolvido que eu trouxe, né? O dono de uma mercearia fabrica certo tipo de caixa para saber o número N de caixas que ele pode produzir no mês, depende do número N de funcionários que trabalham com mercearia. Então, essa dependência é dada pela função. Então, tem a função aqui. Ele pergunta quais são os coeficientes e quantas caixas podem ser produzidas no mês.
quando estão trabalhando com 12 funcionários da marcenaria. Então, nós temos aqui, ó, os coeficientes, só separar, né? Que é o coeficiente A, B e C, a desvio. E para a gente resolver, ele fala que são reproduzidas por mês, estão trabalhando 12 funcionários. Então, esse 12 aqui, ele vai substituir o valor de X. Então, substituindo os valores, eu acho o valorzinho produzido por caixas, né? 168 caixas, tá? Aqui ele pede para observar as seguintes funções quadráticas. Indica que a parábola realiza cada função na cavidade voltada para cima ou para baixo, do ponto que corta o eixo Y. Então, olha, para a gente saber se a parábola é para cima ou para baixo, é só olhar para o ar, né? Das expressões. Então, analisando aqui, ó, a gente já tem o número 1, o A é maior que 0. Então, nós temos aqui a cavidade para cima, né? E ele vai passar por esse ponto aqui, ó, 0 e 6. Lembra, né? A gente acabou de falar sobre isso, sobre o termo independente, tá? E assim ele vai fazer nos demais, tá bom? Dúvida, gente? Tá aqui? Tranquilo? Aqui ele está falando sobre como arremessar, né? Aí já tem uma expressãozinha aqui. Então, ele quer saber, ó, Oscar acerta um arremesso e certa bola, passa pelo centro da cesta de 3 metros de altura. Ele pede para determinar a distância, né? Então, olha, o Y vai representar a altura, né? Então, aonde eu tenho 3 aqui, eu coloco no lugar do Y e resolvo, tá? E acabo achando o valorzinho aqui de 7, né? Que é a distância, ok? Aqui. Aqui é para determinar o zero da função, então tem que igualar igual a 0. E aí eu vou usar a fórmula de Bhaskara, tá? Normal, tranquilo. Então você já vem usando. E aqui os exercícios. Vão ficar para casa os exercícios, tá, gente? Na quarta-feira, a gente vai fazer uma aula só de correção. Então é importante vocês fazerem, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, anota. Que aí na quarta-feira a gente conversa, tá bom? Já que ninguém apresentou nenhuma dúvida, né? Galerinha, vou encerrar o nosso encontro, tá? Fica aí para casa. Desejo a todos um bom retorno. E vamos que vamos, tá? Um beijo, gente. Até quarta-feira. Tchau.